a esperança da glória. Uma retrospectiva e a esperança da glória. Antes mesmo de entrar na palavra, nós queremos fazer uma retrospectiva. Como falar do próprio apóstolo, né? Alguns pontos que ele trouxe para nós por meio dessa palavra. Desde quando ele assumiu a obra, né? Depois da ida do nosso irmão Dong, ele percebeu algum desacerto nas igrejas em todo o Brasil. E ele passou a buscar o Senhor. Ele percebeu muitas coisas: serviço da igreja, esfriamento dos irmãos, muitos irmãos parando no serviço. E ele passou a buscar o Senhor intensamente. E final de 2018, 2019, o Senhor começou a abrir a palavra para ele. Graças ao Senhor, que o Senhor tem revelado para nós o teu coração, irmão. Tem abençoado as igrejas com a palavra. E no ano 2019 foi o ano que ele mais viajou, né? A ponto de, no final do ano agora, ele até adoecer. Os irmãos lembram que ele pediu oração, né? Que ele faltava 2 conferências para vencer o ano de 2019 e o corpo dele desabou. Aí o Senhor levantou uma irmã, uma médica de São Paulo, e graças ao Senhor ele reergueu de novo. Aí ele conseguiu ainda falar essas 2 palavras. Portanto, na conferência de adolescente, ele estava lá na instância só descansando. Então a gente vê, irmão, que o Senhor, ele tem abençoado as igrejas. Então foi o ano que os irmãos mais saíram. Não só o Pedro Dong, como Miguel Mar, como André Dong e como Esdra. Os irmãos não estão tendo tempo. Então a gente entende que Deus está revelando muito a sua palavra. O Senhor está com pressa. E Ele quer que a igreja estabeleça para levar a sua comissão, que é o teu reino nessa terra. Então o Senhor tem abençoado muito as igrejas. Então esse é uma retrospectiva, um dos pontos que ele, com as próprias palavras dele nessa mensagem, ele deixou. E eu quero aproveitar o encargo aqui e pedir para os irmãos que orem por esses irmãos. Ore pelo Pedro Dong, ore pelo Ezra Mar, pelo André e pelo Miguel. Os irmãos de fato estão sendo usados pelo Senhor. Amém? Então vamos entrar na palavra agora. Senhor Jesus. E concernente a restaurar, irmão, a esse ambiente da igreja, igual a gente falou aqui, que ele percebeu, né? Tinha muitas coisas na igreja, o serviço estava desqualificado, precisava fazer a inclusão de pessoas lá no serviço. E Deus começou a revelar as palavras para ele. E ele encorajando as igrejas a reerguer, né? E a gente viu esse ano que em todo o Brasil, aqui e também fora, as igrejas ganharam esse encargo. Que o Senhor começou a restaurar o serviço, a incluir irmãos no serviço. E o Senhor, com esse detalhe, avançou muito esse ano de 2019. E cremos que esse ano de 2020 vai avançar mais. Ó Senhor Jesus. E um dos versículos que ele usou, irmão, para que as igrejas recebessem essa comissão do Senhor, é Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vamos ler lá, Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Amém? Amém? Podemos ler? Vamos lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então esse foi um dos versículos que ele mais usou no ano passado. A gente rumina muito esse versículo, ele trazendo para as igrejas que entre nós precisávamos que revestir como eleitos de Deus. Nós somos chamados e escolhidos, ainda eleitos por Deus. Para quê? Para que sejamos santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O que é esse afeto de misericórdia? É aquele amor que vem lá de dentro, lá do interior. Ele falou a palavra esplêndido, né? Então ele usou muito esse versículo nas igrejas para que restaurasse a nossa comunhão. Então a gente vimos que o Senhor avançou nas igrejas, irmão. Os irmãos de fato têm amado uns aos outros, os irmãos têm tido muita comunhão, e por isso o Senhor está avançando com a pregação do Evangelho. Então esse foi um versículo que ele usou.
para as igrejas, que de fato nós amamos uns aos outros e nós perdoamos uns aos outros. E isso tem acontecido em nosso meio. Está havendo muita comunhão em nosso meio, o serviço da igreja tem restaurado, tem incluído a inclusão de pessoas no serviço, e o Senhor está avançando. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, irmão, não tem economizado palavra para a igreja. O Senhor tem aberto o seu coração, porque o coração dele é que a igreja esteja em total harmonia aqui, para que a sua comissão na terra seja cumprida. Amém. Então cada um de nós precisamos do que aqui nesse versículo? Fazer o que aqui? Ó Senhor Jesus, perdoai-vos uns aos outros e suportar. Precisamos suportar uns aos outros em amor. A gente não podemos olhar a fraqueza dos irmãos. Nós podemos o quê? Suportar os irmãos em amor, orando um pelos outros. E o Senhor nisso vai restaurando e nós vamos sendo edificados nisso aí. Senhor Jesus. Então essa palavra, irmão, ela tem aumentado em nosso amor para com os outros e também para com o Senhor. Então desde que ele abriu esse versículo, as igrejas foram restauradas nesse aspecto. E essa palavra, irmão, é para a igreja. Essa palavra é só para nós. Que de fato nós amamos os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então esse é o desejo de Deus, irmão, que estejamos em unidade para edificação. Para isso fomos separados e escolhidos. Você foi separado, escolhido, e está vivendo a vida da igreja. A vida da igreja é um caminho, irmão, estreito, que o Senhor vai nos levar ao reino. Então essa palavra está sendo revelada para nós, que nós fomos escolhidos, separados, e agora nós fomos eleitos por Deus para reinar com Ele. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, irmão, embora esteja muitos filhos de Deus, o Senhor quer contar com um grupo de pessoas na terra. Embora tenha muitos crentes hoje vivendo, muitos milhões de crentes, né? Mas quem é que Deus vai contar na terra para levar a sua vontade? Quem é que está disposto a fazer a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus. Então, esse padrão para a igreja, irmão, para que possa o Senhor estabelecer o teu reino primeiramente no nosso meio, e que esse reino seja manifestado para fora, existe um padrão para nós viver. Esse padrão que nós precisamos viver, ele é baseado em Mateus 5, 6 e 7. Ali no primeiro versículo de Mateus capítulo 5, vamos ler lá, Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 3. 5, 3. Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ganhar para viver a vida da igreja. Humildade, simplicidade. Essas duas palavras precisam andar junto entre nós. Humildade e simplicidade. Se não houver essas duas palavras, não há avanço. Porque o Senhor abre esse capítulo 5 falando de humildade. E esse é o padrão que o Senhor Jesus elevou para que a vida da igreja, que é a manifestação do seu reino, viva. Somente quem vai estar qualificado a vivendo esse padrão, irmão, é que vai fazer a vontade do Senhor. É que está apto para andar junto com o Senhor e fazer a tua vontade na terra. Então essa palavra humildade, ela precisa estar no nosso coração. Juntamente com a palavra simplicidade. A vida da igreja ela é uma vida de simplicidade. Nós precisamos ganhar isso em nosso meio. Ser humilde e ser simples. Para que nós possamos viver unidade um com os outros, suportando os outros e ainda amando os outros. Então essa palavra humildade precisa estar em nosso espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Humilde, irmão, humildade está tendo que ser perseguido. Quando a gente é humilde, há uma perseguição. Porque você quer fazer algo que está no coração de Deus. Os simples e humildes, eles estão aptos para Deus usar. Deus quer essas pessoas que têm esse coração. Senhor Jesus. Então a igreja, irmão, que você está vivendo hoje, esse ambiente, essa esfera, ela é a base para você viver isso. É para você, essa igreja, a igreja é a base para você viver Mateus 5, 6 e 7. O Senhor conta hoje com a igreja. O Senhor não vai contar com a multidão. Ele vai contar com esse grupo, que é a igreja que está na terra, para levar a cabo a sua vontade e a sua comissão. Não são todos que Deus vai usar. Ó Senhor Jesus. Amém. E Mateus 22, 14, vamos ler lá também. 22, 14. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém?
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oh, Senhor, como é que nós podemos interpretar esse versículo? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu ganhei para mim, irmão, ser chamado e escolhido é para reinar. E a questão de entrar no reino não é para todos. Embora você tenha um chamamento para muitos, mas você precisa ser escolhido. Você precisa ser eleito, igual está aqui em Colossenses 3,12. Além de ser escolhido, você precisa ser eleito por Deus. Que ali falou que você foi eleito por Deus. Então, há um chamamento geral, muitos filhos de Deus. Mas questão do ser escolhido para reinar, isso é para poucos. Então é uma palavra que chegou ao nosso coração de uma advertência. Nós precisamos perceber isso. Não fique alegre, porque você está vivendo a igreja, porque foi chamado. Você aqui agora no meio precisa ser escolhido e ser eleito por Deus, para entrar no reino. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, pela fé eu vou dizer para vocês que já foram escolhidos e eleitos. Agora é questão de viver, é um padrão. A vida da igreja é uma vida de viver em unidade, em amor e em paz uns com os outros. Essa é a nossa visão da igreja. Então, pelo fato de estarmos vivendo a vida da igreja, irmão, somos esses eleitos de Deus para cumprir a sua vontade. Então Deus está chamando, está escolhendo, está elegendo para cumprir esse propósito. A propagação do evangelho do reino na terra. Quem está disposto hoje a fazer isso? Então o Senhor está escolhendo e está te elegendo, está te separando. Ó Senhor Jesus. Então a nossa incumbência da igreja é ouvir esse falar atual e dispensar para os outros. Ou seja, a palavra do reino que o Senhor tem dispensado esse ano 2019, graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor porque essa palavra, outrora, estava só entre nós. Mas hoje, muitos têm acesso a essa palavra por meio da literatura na rua. Então essa palavra da revelação do reino, ela vai chegar a muitos. E muitos vão deixar onde estão e vão virar nessa dispensação e vai vir viver a vida da igreja. Porque esse é o coração de Deus. Foi mostrado para nós que não é questão de multidão, irmão. É um pequeno rebanho que vai fazer a vontade de Deus na terra. É um pequeno. Mas essa palavra, elas não são só para nós. Elas são para todos os filhos de Deus. Então, pela literatura que está sendo distribuída hoje, a palavra atual como alimento diário, o Senhor vai falar no espírito de cada uma dessas pessoas e vai separar, e vai escolher, e vai eleger, Ele vai trazer. O Senhor é que vai fazer isso. Então o ponto que eu quero tocar com os irmãos. Irmão, não tente trazer ninguém para a vida da igreja. Não tente. Deixa Deus trazer. É o Senhor que revela a sua vontade para as pessoas. Você prega o evangelho para uma pessoa e fica doido que a pessoa vem viver a vida da igreja. Não, irmão. Deixa Deus trazer. A vida da igreja, a vida, o seu ambiente de viver, de unidade, poucos. Não são para muitos. Não estão na multidão. O Senhor, outrora, falava a palavra para a multidão, mas as palavras faladas naquela época estavam direcionadas para os discípulos. Eles estavam sendo aperfeiçoados a prosseguir com a comissão do Senhor. Embora falava para a multidão, mas a palavra estava mais direcionada para os discípulos, porque eles estavam vivendo aquela esfera já com o Senhor. Então a vida da igreja é isso. Não tente colocar na cabeça das pessoas o que é a vida da igreja. Deixa que o Espírito Santo faça isso. E eu creio, irmão, que por meio da leitura da palavra, as pessoas vão ganhar isso. Igual muitos vieram para a vida da igreja por meio de uma literatura e de um livro. Não tente trazer as pessoas para viver a vida da igreja. Eles não vão entender. Deixa Deus fazer isso. Senhor Jesus. Então, portanto, nós a nossa incumbência na igreja é ouvir esse falar atual e também dispensar para os outros. Portanto, estamos onde vai surgir a maioria de vencedores. Então, eu quero falar para vocês, se você precisa ficar alegre hoje, por estar vivendo a vida da igreja. Porque é nesse ambiente que vai surgir os vencedores. É nesse ambiente que o Senhor vai levar esses remanescentes para o reino. Então, a vida da igreja, irmão, preza por ela. Valorize cada reunião. Valorize cada comunhão. Porque a igreja é isso. Então precisamos levar isso a sério. Viver a vida da igreja com realidade. Para que o Senhor nos ache naquele dia, né? Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então a igreja, irmão, ela dá a oportunidade completa da salvação para você.
Autora, ano passado foi revelado para nós Romanos capítulo 14, 15 e 16. O que mostra para nós ali? Que nós podemos obter a salvação completa. E isso só vai se dar por meio da igreja. Nessa salvação completa está incluído os últimos 2 itens, que é a santificação e a glorificação. E Deus vai fazer isso no nosso meio. Então, a vida da igreja, ela vai te dar essa oportunidade de você ser glorificado um dia diante do Senhor. Mas para isso precisamos ter realidade, viver com realidade. Então, no livro de Romanos mostrou isso claro para nós. E além de mostrar isso, a salvação completa para nós, mostrou também a abertura da carta de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, o que mostra para nós ali? Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1. Primeira Coríntios capítulo 1. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando Paulo abriu essa carta para a igreja, entre aspas, a gente percebe muita dificuldade. Era uma igreja eleita por Deus, chamada por Deus. Mas quando nós começamos a ver esse parâmetro dessa palavra, nós percebemos 11 dificuldades que tinha nessa igreja. E uma delas era a divisão entre o meio. No versículo 12, vamos ler, capítulo 1, versículo 12. Amém? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefa, e eu de Cristo. Quando nós vimos esse texto de divisão, nós entendemos que a igreja ela não estava na total harmonia. Então Paulo precisou dar uma palavra ali, para divertir, porque havia entre eles preferência por palavra. Hoje nós estamos seguindo o único ministério. Aleluia. A palavra é uma só. Amém. Mas como é que eu estou recebendo essa palavra? Ó Senhor Jesus. Então, quando eu recebo essa palavra no Espírito, não há desconcordância entre nós. Essa palavra ela é para todos, e eu precisava ganhar isso no meu Espírito e compartilhar isso no Espírito. Mas aqui havia uma preferência. Na verdade, quem era o apóstolo naquela época? Quem estava com o ministério? Paulo. Era ele. Mas aqui mostrou que a palavra chegava para os irmãos e eles analisavam na superfície da mente. E eles não pegavam essa palavra, filtravam para o Espírito para ganhar vida. Por isso havia muita confusão entre eles. Muita divisão. Então, aqui, Paulo dá essa palavra de advertência arrumando a igreja. Arrumando a casa, porque lá em 2 Coríntios ele vai falar para esses mesmos aqui que eles se tornaram, vamos ler lá, 2 Coríntios 3, 6. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Amém. Então vemos muita dificuldade no capítulo 1, e Paulo dando uma palavra de advertência e levando a igreja a se estabelecer de novo, mostrando a dificuldade. Paulo falou que não queria saber entre ele lá, e foi falando a palavra revelado. E aqui no capítulo 3, 6, o que Paulo falou com esses mesmos de Corinto? O qual habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aquela deficiência na primeira carta enviada para os coríntios, foi simplesmente para arrumar a casa. E o segundo capítulo, a segunda carta, ele já era habilitado para a propagação do Evangelho. Então por isso que nós estamos vendo isso aqui, irmão, que entre nós não pode ter isso. Nós somos ministros da nova aliança. E o Senhor vai contar conosco. Nós somos esses ministros. Então foi para isso que você foi colocado na igreja. Mas somente na vida da igreja nós recebemos tal revelação dessas palavras. Não quero dizer que muitos outros não têm revelação, mas é uma revelação que está encaixada no plano e no propósito de Deus. Então Deus, Ele conta com a sua igreja na terra, vivendo na simplicidade, na humildade e na harmonia, irmão, para que Ele possa cumprir o teu propósito na terra. Ó Senhor Jesus, vamos avançar que o tempo também está passando, irmão. Então, irmão, quando Paulo abriu
abriu esses problemas na igreja. Paulo mostrou a dificuldade que havia na igreja, mas também lembrou que eles eram eleitos de Deus e chamados para que fosse ministro da nova aliança. Então nós precisamos perceber, hoje a palavra revelada para nós, irmão, nós estamos com uma nuvem, a igreja está sobre uma nuvem, que é a palavra profética, e nós precisamos ganhar essa palavra no Espírito, irmão. E muitas palavras estão sendo faladas para nós, e eu creio que se você não separar bastante tempo, você não vai conseguir ruminar tanta palavra. É conferência ali, é palavra revelada aqui, é livros. Então nós precisamos separar tempo para que nós possamos estar atualizados com o que Deus está falando hoje por meio do apóstolo. Senhor Jesus. Então Paulo tratou com essa situação, mostrando para eles que eles precisavam avançar e não ficar estacionado na sua esfera da mente e receber essa revelação da palavra. Eu quero agora compartilhar, irmão, sobre o povo no deserto. Não sei se os irmãos perceberam, o Senhor tem falado tanto sobre a travessia do povo, saindo do Egito para o Mar Vermelho, para a travessia, para entrar no deserto. Esse período ali que o Senhor preparou para esse povo sair, era um período que o Senhor precisava trabalhar neles. Então, nessa saída do povo do Egito, algum dos irmãos compartilhou aqui há uns 2 semanas, que esse povo já saiu dali do Egito redimido. Eles saíram do Egito redimido, por meio daquele cordeiro que eles comeram, sangue passado nas vergas da casa. Então eu quero tocar um pouco nessa questão da travessia do povo. 2 pecados saíram com esse povo do Egito e perseguiram eles. Esses 2 pecados que saíram com eles, com essa bagagem, não permitiu, irmão, que eles entrassem na boa terra. Alguém sabe falar desses 2 pecados que acompanharam eles? Incredulidade e desobediência. Essas são 2 palavras, irmão, que precisam ser expelidas do nosso meio. Incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade é falta de fé. Quando você não tem fé, você se torna um incrédulo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você não ouvir a palavra de Deus, essa fé você não é exercitada. E o coração vai endurecer. Isso é um fato. Então esses 2 pecados saíram com eles do Egito. E eles foi perseguindo. E Moisés falando. E Deus usando Moisés. Ó Senhor Jesus. Então, quando falta fé, é um sinal que nós confiamos em nós mesmos. Lá em Êxodo 19, me parece que o versículo 6, Deus tinha falado com eles, eles falou que tudo que Deus falasse, eles iam fazer. Alta confiança por si próprio. Então, a fé não acompanharam, ou seja, eles não ouviram a palavra acompanhado da fé. Foi um sinal que deixaram todos eles caídos no deserto. Então, irmão, nós que somos ministros da nova aliança, precisamos exercitar a fé. Por que exercitar a fé? Porque a obra que está sendo feita, ela não é minha, ela não é nossa, ela é do Espírito. Você simplesmente precisa estar posicionado para que Deus te use. Não tente fazer a obra de Deus da sua vontade. Exercita a sua fé, que a obra não é nossa, ela é do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então precisamos exercitar a fé. E a desobediência, irmão, é a consequência da incredulidade. Simplesmente uma palavra fica outra. Coração endurecido, qual que é o sintoma? Desobediência, rebeldia. Então aqui a gente viu, vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Três, 12. Ó Senhor Jesus, amém? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmão, todo momento nós precisamos tratar com o nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso.
Então nós precisamos todo momento estar tratando com ele. O seguinte, põe o seu coração na mão do Senhor. O Senhor sabe que ele é cheio de dificuldade, mas quem vai tratar isso é o Senhor. Esse coração de credulidade vai atrapalhar a nossa caminhada. Então essa palavra não pode estar em nosso meio. Incredulidade. Receba a palavra no Espírito pela fé. Exercita o Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui, essa desobediência, irmão. A incredulidade, a desobediência é consequência disso. Precisamos tratar com o nosso coração. Todos os dias, irmão, faz um check-up no coração. Como está a vida cristã, a vida social, a vida familiar. Porque são por meio desses itens que o seu coração se enche. E além do nosso viver secular e fora, nós precisamos estar atentos, andar no Espírito para a gente perceber. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler lá, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Aqui fala que Deus guia o povo pelo caminho. Ó Senhor Jesus. Então a gente sabemos que depois que eles comeram o cordeiro, passaram o sangue na verga da porta, eles direcionaram pelo caminho do deserto. O Senhor queria levar eles, passar pelo deserto. Era simplesmente um período. Eu creio que esse período era o tempo de Deus, e ele seria aperfeiçoado. Então no versículo 20 de Êxodo 13, está sendo assim: tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Eta, na entrada do deserto. Então eles chegaram na entrada do deserto. Era pouco tempo para atravessar. Mas no capítulo 14, versículo 1, fala assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampam defronte de Piaerote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Mas aqui a gente, como é que vamos entender isso? A mente superficial nossa não consegue entender isso. Ele já estava prestes para entrar no deserto, mas o Senhor mandou voltar para trás. Então, irmão, a nossa mente superficial não consegue entender, porque Isaías 55, 8 até 10 vai falar que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Então por que Deus permitiu que eles retrocedessem e não entrassem no deserto? Ele já estava à porta para entrar. Aí a gente vamos ver agora o versículo 17 de Êxodo 13. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, torne-se ao Egito. Deus não permitiu esse caminho mais perto, irmão, porque se eles virassem os olhos para cá, eles estavam vendo o Egito. E o que Deus queria fazer é que eles esquecessem o Egito. Por isso Deus permitiu não entrar ali direto no deserto e voltasse para trás. Então esse é o plano de Deus. Deus permitiu que eles voltassem. E o versículo 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e agementados subiram os filhos de Israel no Egito. Então ali Deus fez eles retroceder. A palavra mostrou que eles voltaram para o lado sul e acamparam ali. Ele já estava para entrar. Não sabemos quanto tempo eles andaram, mas é o tempo que Deus precisava para trabalhar o coração desse povo. Então Deus não permitiu eles entrarem da primeira, fez eles retroceder para trás, ó Senhor, e ficar de frente ao mar. E no versículo 4, do 2, de 14 e 3, fala assim, 3:
Então Faraó, 4, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e sabendo os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então Deus também queria ser glorificado. Deus queria esse período que o povo retroceder, trabalhar neles, o coração, mas também queria ser glorificado por meio dessa esfera que estava ali. Porque o versículo 13 de 14, 13, vamos ler aí. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor queria mostrar o seu feito, quem era ele, por meio do mar, tragando todo o povo de Faraó, juntamente com Faraó. Ali a glória de Deus seria manifestada por meio do Faraó. Esse foi um dos detalhes que Deus fez o povo retroceder e não entrasse ali pelo deserto. Ó Senhor Jesus. Então no versículo agora 9 e 10: perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e seus escavalianos e seus exércitos os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pierote, de fronte a Baal-Zephon. E chegando Faraó os filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui também, essa retroceda deles, eles colocaram num lugar que não tinha saída. O Senhor colocou eles num lugar que não tinha por onde eles ir. Ou eles entravam dentro d'água, ou eles voltavam para encontrar com o exército de Faraó. Foi o Senhor que preparou isso para eles. Aqui fala que eles clamaram ao Senhor. Então no versículo 15, de 14 ainda, fala assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Ao mar. Atrás, Faraó, com seu exército. Para onde quer dizer marchar? Senhor Jesus. Então, irmão, é plano de Deus. É plano de Deus. Por que estamos tanto tempo vivendo a vida da igreja? É o período que Deus está fazendo o nosso trabalho. O Senhor está trabalhando em nós. É o tempo de Deus. Então aqui, o Senhor fala assim: diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar em cima d'água? Voltar para trás para encontrar com... ó Senhor Jesus. Então o Senhor proveu o milagre. Porque o que mais Deus fez para aquele povo foi milagre. Muito milagre. Então no versículo aqui 19: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Esse foi um milagre que Deus fez. Ali tinha 2 milhões de pessoas para passar no mar. Mas tinha cachorro, devia ter gato, cavalo, boi, tinha muita coisa. Não sei se tinha galinha, carneiro, mas tinha. E a Bíblia cita aqui que eles levantaram os olhos e avistaram Faraó e seus... ou seja, não ia dar tempo de passar tanto ali. Não ia dar tempo. O Senhor precisava fazer alguma coisa. Então aqui, o anjo que passou para trás se tornaria luz para eles ser conduzido por dentro do mar. E a nuvem se tornou escuridão para o povo de Israel, para o povo dos egípcios, para os egípcios. Então ali escureceu. Eles não conseguiram enxergar. Então foi o tempo que o Senhor usou para que eles passassem. Então o milagre aconteceu ali. Não ia dar tempo, irmãos. Já estava chegando o exército de Faraó em cima deles. Então o Senhor voltou a nuvem, se tornou escuridão para eles lá. Todos o povo de Faraó ficaram praticamente cegos, né? E o anjo que também passou para de trás iluminou o caminho e eles pôde passar. Ó Senhor Jesus. Mas por que também que o Senhor ele retrocedeu esse povo? Lá no Egito tinha acontecido o quê? O que aconteceu lá? A redenção desse povo. Eles já saíram de lá redimidos, né? Saíram de lá com algumas bagagens, ou seja, não poucas, né? Muita bagagem.
trouxeram junto com eles. Esse caminho estreito, irmão, que é a vida da igreja, e essa porta estreita, que é o viver a vida da igreja, tem que jogar as bagagens fora. Ó, amém? O caminho estreito, ele tem duas placas de regulamentação só. O primeiro placa que você vai ver, irmão, tomar a cruz. A segunda, negar a si mesmo. É o caminho estreito e a porta estreita. É esse caminho e essa porta estreita que o Senhor deu para a vida da igreja. Então esse é um viver. Então aqui, irmãos, voltando aqui, eles foram redimidos lá no Egito e começaram a caminhada no deserto. E esse período que o Senhor retrocedeu eles para cá era para eliminar alguma das bagagens, porque o restante ia ser feito aonde? No mar, o batismo. Era necessário, irmão, ele ser batizado pelo mar. Ali era para ter ficado toda a bagagem egípcia junto com o faraó e seus cavaleiranos ali. Mas a gente entende pela palavra que eles conseguiram passar e ainda com as bagagens. Estamos diferentes deles, irmão? Não somos diferentes deles. Quando nós viemos viver a vida da igreja, nós temos bagagem do mundo ou não? E há algumas que ainda estão em nós. Então o período que nós estamos vivendo aqui é o período que o Senhor vai tratar com isso. Por isso nós precisamos ser simples e humildes no nosso meio. Um coração de simplicidade e humildade, e que permita que o Senhor trabalhe em nós. Então ali, o Senhor precisava passar eles para o batismo, precisava morrer tudo ali, toda a cultura egípcia. E depois que o mar fechasse também, não tinha visão de um Egito mais não. A Bíblia cita que nós viramos as costas para o mundo, nós não podemos olhar mais para o mundo. Então, irmão, nós não estamos longe deles, porque viemos com bagagem para viver a vida da igreja. O irmão mostrou que nós temos uma vida tridimensional, nós vivemos por aquilo que vemos, apalpamos e pegamos. Não aprendemos ainda a viver e andar no Espírito, nós não aprendemos ainda. Por isso essas bagagens do mundo ainda se parecem a nós. Isso aí precisa ser expelido de nós. Então ali o Senhor redimiu eles. Um período de retroceder no caminho do deserto, que eles começaram a rodear, era para eliminar o que estava no coração deles. E o batismo pelo mar era para eliminar totalmente a cultura egípcia. Eles tinham que entrar lá, passar do outro lado do deserto para chegar na terra, né? Já liberado. Então nós estamos aqui vivendo a vida da igreja, irmão. Uns com 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu, por exemplo, eu não tenho mais 40 anos para rodear no deserto, não. Eu não tenho mais. Então eu preciso permitir que o Senhor trabalhe agora. O tempo é curto, e bem mais curto que nós pensamos. Não tem 40 anos mais para nós, não. Ó Senhor Jesus, se eu tiver mais 40 anos, eu vou estar com 95 anos de idade, se o Senhor permitir. Então não tem mais esse tempo. Eu não tenho mais esse tempo. Então, irmão, o irmão tocou muito a questão das suas palavras, falando dessa questão da travessia do povo no deserto. Nós estamos a caminho do reino. O que o Apocalipse fala? Nada impuro entrará lá. Precisa ser eliminado. Então, irmão, nós temos de fato, viemos que essa cultura do mundo em nós, embora fomos redimidos, fomos salvos, mas ainda há muita coisa que o Senhor precisa eliminar do nosso coração. Por isso que nós não podemos ter esse coração de incredulidade. Essa palavra, irmão, tem que ser expelida do nosso meio. Incredulidade e desobediência não pode permanecer em nosso meio. Ó Senhor, ouve as palavras que o Senhor tem falado. As palavras que estão sendo faladas atuais, ela vai nos conduzir a esse caminho estreito. Esse caminho estreito, irmão, é para você ganhar a primogenitura. O caminho estreito, a porta estreita, é esse viver da igreja, onde você vai ter o direito de ter a primogenitura. O caminho largo, a porta larga, é o que você vai negociar por um prato de lentilha, se você cair lá. Então, a vida da igreja é um caminho estreito, uma porta estreita. Irmão, só tem 2 itens para nós aqui: tomar a cruz e negar a si mesmo. Foi o próprio Senhor que falou isso para os discípulos. Quer seguir agora? Quer o caminho? Tome a cruz, negue-se a si mesmo. Essas são 2 palavras que estão no nosso meio há muito tempo e vai continuar, irmão, até a volta do Senhor. Então nós não temos tempos mais não, irmão. Permita que o Senhor trabalhe. Por meio de qualquer situação que estiver ocorrendo, permita que o Senhor trabalhe em você. Nós precisamos avançar e nós estamos avançando para o reino. E mais, precisamos cumprir a comissão
que é a pregação do Evangelho do Reino. Deus está querendo nos usar. Amém? Jesus é o Senhor.